Boa noite, bem-vindo ao curso completo Mobile Dev, no curso onde você aprenderá Dart Flutter. E na aula de hoje eu vou dar continuidade com o Flutter, né? Na aula passada a gente falou um pouco sobre a estrutura de pasta, sobre como que a gente pega o comando Flutter Create, e a partir disso a gente criou o nosso projeto, que é em Flutter. Falei um pouco sobre a relação entre o Flutter, o Dart, como que o Flutter utiliza a linguagem Dart, né? E hoje eu vou continuar falando sobre mais alguns aspectos do Flutter e tal, mas aí a gente vai começar a construir as telas, entender como que as coisas são feitas no Flutter e tal, e desenvolver essa competência de construir telas e layouts, e enfim, a gente vai começar a entender muito desses aspectos, né? E aí a partir disso a gente vai conseguir construir praticamente qualquer uma tela é, que alguém desenhe no Figma ou no Dribble ou enfim, qualquer outro lugar. Inclusive, como desafio, principalmente porque aquele exemplo que eu mostrei ontem, que o Nathan mostrou, do layout, inclusive quando a gente pegar as técnicas, a gente vai tentar refazer aquele layout. Talvez os ícones mudem, porque eu não sei se tem nativo os ícones no material design do Flutter e tal. Mas se não tiver, a gente vai usar um ícone similar, mas a gente vai fazer aquele mesmo layout que a gente mostrou ontem, tá, Nathan e Gustavo? Que vocês estão aí, a Bia não está participando ainda, infelizmente. Aí a gente vai. Tipo assim, ontem a gente só mostrou aquele layout, mas depois a gente vai reproduzir ele a gente mesmo. Depois que eu ensinar sobre linhas, sobre colunas, sobre o container que eu vou falar hoje e tal. Quando eu passar os widgets básicos, quando a gente conseguir estruturar os itens da direita para a esquerda, de cima para baixo e tal, quando a gente tiver com toda essa aptidão, e aí sim eu vou estar ensinando para vocês como que a gente vai fazer aquilo, utilizando padding, pedindo para centralizar e tal, coisa e tal. E aí a gente vai desenvolvendo as telas, e aí vocês vão ver que, poxa, apesar de não ser tão fácil, tão simplista assim, é um processo que se dedicar é simples, tá construindo as telas, e o Flutter faz isso, ao meu ver, de uma maneira bem, bem extraordinária. Bom, dito isso, né, se você já quiser, Nathan, compartilhar a tela aí com a gente. Deixa eu só selecionar aqui. Deixa eu ver se é isso, ok. Bom, compartilhou. Deixa eu só deixar aqui minimizado. Só um minuto. Vocês estão me ouvindo? Tô escutando. Ah, não, beleza. Pensei que tinha dado algum problema. Bom, tá tudo ok, tudo certinho. Vamos lá, a gente parou aí nessa parte. Ontem a gente estava, né, na aula anterior, a gente estava falando ali sobre o arquivo PubSpec ainda. A gente falou sobre as bibliotecas de terceiro, tal, que a gente pode pegar bibliotecas, tal, que bibliotecas tem até uma grande diferença entre plugin e biblioteca. A biblioteca é algo que provavelmente às vezes só contém código Dart mesmo ali dentro, tal, e coisas que faz referente à construção de telas ou ao próprio Flutter, né? E um plugin é um código que ele compartilha entre o Android e o iOS. Por exemplo, o plugin de câmera, né? Ele é um plugin mesmo, né? Por quê? Porque ele é um código Dart, mas ele vai descer num nível mais inferior, e aí ele faz uma integração com o código Android, e quando vai rodar o aplicativo no Android, também faz uma integração no código iOS quando vai rodar a aplicação no código iOS. O fato de ter aí uma pasta Android e iOS, porque realmente a pasta Android faz referência ao aplicativo Android, como a gente constrói uma aplicação com o Android Studio, e a pasta iOS faz referência a uma aplicação ao iOS, que como se a gente estivesse fazendo um aplicativo iOS com Xcode, utilizando um Mac e coisa do tipo. Essas pastas estão aí não só por referência, mas sim eles são realmente um projeto completo, tá bom? Tanto de Android quanto de iOS. Então o plugin ele compartilha código em Dart para nós a gente olha e vê que é tudo Dart, mas por baixo dos panos ele está indo e fazendo uma integração com a plataforma adjacente, ali com a plataforma principal, que pode ser ou o Android ou o iOS, né? E aí, isso é a diferença. O plugin ele faz isso, ele se conecta com o Android, com o iOS ou com as outras plataformas, e uma biblioteca é somente
mais códigos que já são prontos. Por exemplo, a formatação de datas. Em vez de você escrever um código que formata data, de repente você pode pegar uma biblioteca que formata data. Em vez de você escrever um código que valida CPF, você pode pegar uma biblioteca que valida CPF. Isso já não... Você não precisa fazer um plugin, você não precisa plugar esse código Dart no Android ou no iOS. Você consegue fazer isso puramente em Dart, tá? Então a diferença principal de plugin e biblioteca é essa, né? Eu falo isso porque como a gente mostrou ali sobre bibliotecas e tal, eu acho que inclusive, Nathan, se puder fazer o acesso aí no PubDev, só pra gente ver como que é e tal, e o pessoal também ter uma noção desse site aí, as opções que tem. Bom, esse é o site, tá, gente? pub.dev. Ali embaixo, ali, o Flutter Favorites, são bibliotecas ou pacotes, tá vendo? Aí eles chamam de packages, né? São tudo, às vezes, sinônimos, embora tenha diferença entre plugin e a biblioteca em si, mas já o Flutter já trata, pelo que deu para vocês perceber, tudo como packages, né? Ou pacotes de código que podem ser plugin ou biblioteca. Aí você tem o shared preference para você poder salvar as coisas no local storage, o URL launcher para você poder lançar uma URL, o provider para você gerenciar estado, o path provider que vai te fornecer um caminho relativo ali da aplicação, Firebase Auth, enfim, tem, umas centenas de pacotes aí que a gente vai, né, conforme o curso for avançando, a gente vai utilizando. O que é legal, né, do Flutter? O Flutter já fornece pacotes nativos. O que são pacotes nativos, tá, gente? São pacotes que já vêm com essa biblioteca de código, né? Ela fornece para a gente essa capacidade de já desenvolver, sem precisar a gente ficar indo lá e ficar digitando, procurando, tal. Tem muita coisa que já são prontas. Por exemplo, botão, texto, containers ali para a gente poder colorir, card, coisas do material design, componentes do material design, que são componentes de design para desenhar a tela. Enfim, tem muito, a gente vai ver, tem muita coisa. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que eu não cheguei a explorar todos do Flutter, porque é muita coisa, assim, e isso é bom. É bom porque na variedade você consegue ver ali o que é melhor para você ser utilizado, embora às vezes isso existe também uma curva maior de aprendizado, mas não é uma curva que chega a tender ao infinito, né? É uma curva que você consegue fazer rápido a curva desse aprendizado e consegue aplicar isso para os seus projetos, né? Então, voltando aí, Nathan, pro nosso VS Code, vocês estão aí, né? Só porque às vezes não estou ouvindo o áudio de vocês. Aqui, pode escutar. Sim. Eu só fico preocupado de eu não estar ouvindo, caso que esse fone está dando uns bugs. Qualquer coisa, se vocês falarem e eu não responder nada, e alguém levanta a mão, beleza? Só para ficar marcado. Beleza, ó. Esse é o código da aula anterior, a gente vai continuar nele, ainda não está no repositório, tal, a gente ainda vai subir, né? E aí o que a gente vai fazer? O que a gente está fazendo ali? A arquitetura principal, ó, subindo ali na linha 1 ali, a gente tem um import do Flutter, e aí ele faz referência ao material. O container, ele é tira esse import aí só para a gente ver o que acontece. Ou comenta ele, enfim. Três coisas a gente não acessa. O run app, o container, nem o colors. Tipo, só isso. Só essas três coisas. Só essas coisinhas simples, né? Tá falando, ó, não tem como você acessar. Por quê? Porque isso são coisas que o Flutter... Lembra que eu falei, o Flutter já fornece biblioteca pronta para nós? É isso que ele tá fazendo aí. Ele tá fornecendo bibliotecas para nós. Então a gente vai fazer o import aí, deixar o import como tava. E aí você vê, ele não fornece só as cores pra gente, né? Pode deixar o do material mesmo, que aí eu acho que não tem problema. Às vezes eu uso do widget, mas do material também tá tranquilo. Aí eu já não conseguiria destacar muito essa diferença. O que é importante notar aí, tá? Esse run app, ó, pra você ver que engraçado. O Dart olha pro arquivo main, certo? Desculpa, pra função main. Já o Flutter ele vai construir a aplicação na tela ou, né, visualmente através do que foi passado no run app. Tá vendo aquela função run app? E é óbvio, como o Dart olha tudo que está na main, o run app tem que rodar nesse caso na main, entendeu? Isso é uma característica da aplicação do Flutter, vai ser sempre assim, beleza? E aí o que esse run app precisa? A gente viu que ele precisa de um widget
E um container, que é algo que vem do Flutter aí no material.dart ali, ele é um widget. Né? O que seria um container? Um container o próprio nome já é intuitivo, é para conter alguma coisa ali nele, né? E aí a gente usou somente um parâmetro nomeado que foi o color, mas geralmente os widgets no Flutter, ou você tem uma propriedade child ou children's, né? Que child é que você vai ter um filho, ou seja, o container vai ter alguém dentro, alguém como um filho que vai ficar dentro dele, ou vai ter uma lista de filhos, né? Que é children's, que aí né, que é o caso de list view, que aí tem uma maneira diferente, coluna, row, né? E aí a gente vai vendo isso ao longo do curso, provavelmente entre hoje e na próxima aula nessa aula e na próxima a gente vai conseguir explorar bastante essas características. O que a gente vai notar aí, tá bom? Toda vez que a gente roda um container, na verdade, toda vez que a gente manda um widget para o Run App, ele tende a construir esse widget em toda a tela, em todo o caminho disponível, tá? Então ele preenche automaticamente. Então, por exemplo, esse container, eu não vou precisar colocar altura e nem largura, tá bom? Eu não vou precisar fazer isso. Ele já vai desenhar tudo azul na tela. Inclusive, se você tiver com o emulador aí, Nathan... De ponta a ponta, né? De ponta a ponta. Roda aí agora. Essa aplicação. Pode dar um Flutter Run. Não, acho que tem que entrar na pasta Flutter, não é? Tem que estar primeiro, né? Depois dá o Flutter Run. Flutter aula 1, se eu não me engano. Isso, aí agora dá um Flutter Run. Tá indo lá em debug. E aí vocês vão ver agora a manivela vai girar. Aí vocês vão ver que o quê? Ele vai desenhar uma aplicação de ponta a ponta aqui, ó. Né? Cada ponta aqui vai ter um desenho, tal. Na verdade vai estar toda pintada de azul. E aí isso é importante para vocês entenderem por que geralmente a gente não passa um componente e o widget assim direto, a gente utiliza outros componentes que o Flutter fornece para a gente. Bom, tá vendo ali que ele pintou de fora a fora, não, onde coisas que são do sistema ele não pintou, isso é óbvio, né? Mas todo o resto ele pintou. E aí, o que a gente pode fazer? Aí dentro do container ali, Nathan, coloca um child, depois da vírgula ali, é isso. E aí coloca um outro container vermelho. É pra ser shield ou child, né? Não, isso aí é child, é só sem o R. Fechou. O children's, né? Children's, aí É complicado. o meu inglês não vai muito bem. Pera aí, Nathan, que aí a gente já resolve isso aí. O children's é quando é muitos filhos, e aí eu vou mostrar quais são os widgets que se comportam assim, tá? O Nathan colocou ali, quando você salvou, ele deu um reload, ele não deu? Mas aí não vi. Não, eu acho que aí embaixo aí ele deu um reload. Em dúvida, clicando aí, aperta o R aí, ó. Onde? No terminal, clica no terminal ali e aperta o R. Ah. Aí ele deu um hot reload, que é tipo, sem precisar fazer de novo o processo de instalação da aplicação. Porém não aconteceu nada, por quê? Lembra que eu falei para vocês que o Run App, ele pega o widget que ele recebeu e tenta desenhar ele em toda a tela? Sim. Sim. Ele tá por cima, não tá? Não, outro Não? detalhe ainda. O Run App, ele esticou o container para toda a tela. Mas o container, você só consegue ver um tamanho nele se você especificar. Porém, como o Run App ele faz isso automaticamente, tipo, o que você passar para ele vai tentar esticar nas bordas da tela, até as bordas da tela, aí ele esticou o container sem precisar você definir nenhum tamanho e nem a largura, entendeu? Mas já para os filhos, que não está rodando direto no Run App, você teria que definir um height e um width, né? Que o width, Saquei. entendeu? Entendi. Então coloca aí pra gente ver um width. Quantos? 50 pixels? 150 suave.
E aí tá, Coloca direto assim, não, você não, não, né? não precisa colocar pixel, tá? Até um comentário que eu vou falar agora. No Flutter, ele faz isso. São pixels virtuais. Que é o quê? Ele consegue dimensionar de acordo com cada tela para não ficar algo feio, tá? Então o Flutter ele tem os mecanismos que tratam essas coisas assim de forma, para mim, uma forma muito excepcional, sabe? Pô, da Aham. hora. Você salvou aí, né, Nathan? Dá o reload Aí ali. deu um R ali, não foi? Não, Mudou nada. Ué. tá vivo. Então, dá, dá um Shift R ali, então. Vamos ver agora. Ah, agora mudou. Não, Só que tá pra Agora tela mudou. inteira. pegou a tela Ele inteira. ainda tá indo pra tela inteira. Os dois, né? Estranho. Ele deveria. Ele substituiu, né, Sim, o Color Blue. sim, ele dividiu um com o outro. Coloque essa altura e essa largura também no container de cima, por favor. Ué. Não, ele permaneceu vermelho, né? Uhum. Pra você ver, ele tá esticando tudo que é container. O que que a gente vai fazer então? Tá? Tira o de cima, o do azul. Tira. Não, só deixa a cor, só deixa o colors azul. O resto tira isso. Aí, ó, acredito que você instalou a biblioteca, a extensão do Dart e do Flutter, né? Sim. E aí, então, o que que você vai fazer? Ali no container, dá um Ctrl ponto ali. O container lá. No container vermelho, esse daí. Tá vendo ali, ó? Wrap with padding. Esse wrap é envolver, né? Envolve com o pad. O pad, vocês sabem, é aquele que dá o espaçamento interno. E aí, Sim. então, ele vai dar um espaçamento interno no azul. Aí salva e dá um R ali para ele dar um hot reload. Era no container vermelho ou no container azul? Não, no azul mesmo. Ah, deu aqui não. Aí, Ó, agora foi. tá vendo? Ó pra você ver, ele foi indo e foi esticando todo mundo, sabe? Tipo, pra sempre. E aí ele não Aham. respeitou as propriedades de tamanho ali, que ele deveria ter respeitado se ele Então, no tivesse, caso, se ele tivesse um herdeiro ali, um antecessor ali, fosse o componente correto, né? Então a gente não estamos fazendo da maneira correta, por isso que ele está tendo esse comportamento indesejado. Mas aí você já vê, ó, que o container azul está por baixo, né? E o container vermelho está por cima, mas eles estão sempre tomando todo o espaço, né? Ali no container azul ali, ô Nathan, aí a gente vai começar a ver um comportamento já diferente. Coloca um center para ele centralizar. Não, dá um contraponto também. Isso. Beleza. ele vai. O center é sempre antes do container. Então, o center é para centralizar. Então eu pedi para você colocar o center para você centralizar o container, Aham. tá ligado? E aí, eu acho que ele não vai ter muito. Roda ele aí para ver. E aí a gente vai. Porque agora o que está acontecendo? O Run App ele tá tentando ele tá tentando esticar só o center. Agora pega esse container azul e coloca o tamanho definido nele. Ou no vermelho, enfim. Acho que melhor no vermelho, né? Porque diminuiu o vermelho um pouquinho Uhum, pra poder enxergar o azul. sim. Coloca 100. Isso. Dá o Shift R. Eita, pô. Caramba. Aí, ó, Tá vendo? centralizou. Centralizou. Pra você ver, ó, ele ficou o menor tamanho possível do vermelho, né? Enfim, ele ficou ali centralizado, entendeu? E aí ele ficou com esse outro aí por cima, o azul, ficou com borda. Mas se a gente for olhar, não é assim que a gente faz aplicativo, né? Ah, não, a gente pega Sim. quadrado. Ficou até um pouco meio confuso, porque, tipo, antes tava pegando a tela inteira.
Uhum. Aí passou o tamanho de 100 e os dois mudou automaticamente. Sim, os dois mudou. Por quê, tá? Lembra que eu falei que o Run App ele pega e tenta esticar Sim. a aplicação? E aí, Certo. o que que acontece? O container vai passando isso pro filho, entendeu? Ele vai esticando e vai passando isso pro filho. O center, ele breca isso até que você defina um tamanho. Porque você vê que quando você define um tamanho, isso brecou, né? Ah, Aham. saquei. Ele brecou isso quando você definiu. Porém, isso não é uma preocupação que a gente vai ter e nem é algo para vocês decorar, por quê? Aí a gente está montando a aplicação de uma forma não usual, tá? Geralmente a gente não começa a construir uma aplicação com Flutter com essa abordagem. Por exemplo, não, a gente coloca um center ali e aí tenta fazer um negócio azul ali, um botão em cima com texto, tal. Tanto é que a gente vai encontrar uma outra dificuldade agora, né? Aí você pode deixa o idef 300. Isso. E se eu jogar o center no vermelho? Ele só o vermelho que vai mudar? Vamos fazer o teste. Tira lá o center de lá. Dá um Ctrl ponto. Essa daí é uma boa pergunta, eu também tava querendo saber. Não, 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 não. Faz isso não. Dá um Ctrl ponto. Lá no center. Isso. Lá embaixo, lá, o último. Remove this widget. Remove. Sacou? Remove Tem a Grid. opção. Pode crer. Aí, nesse aí, agora a gente coloca o center também. Center. E aí a gente roda e vamos ver o que acontece. Ah, Agora Tá sim, vendo? né? Aí o container fica todo, e aí você vê que o center, ele breca aquele efeito cascata de esticando, ó, estica todo mundo aí. E o center tem sim. um comportamento diferente. Isso é algo novo até pra mim, tá? Porque não é essa abordagem, eu tô sendo bem sério, não é essa abordagem que a gente leva pra construir apps. Porém, é legal a gente ver o caminho errado, para quando a gente vai fazendo o caminho certo, a gente fala, meu, esse caminho tá dando errado por causa que as coisas tá sendo jogada pro filho. Então, às vezes tem coisas que acabam acontecendo assim no Flutter. E aí vai ter uma aula que a gente vai parar para ver como que o Flutter faz isso, como que ele limita o tamanho lateral, o tamanho de altura, tal, até para a gente ter um pouco de especialização nisso, beleza? E aí o Fechou. que a gente vai fazer agora nesse container vermelho? A gente vai tentar colocar um texto na cor branca, beleza? Então a gente vai chamar um child aí no container vermelho. É fora do tamanho, né? Não entendi. Fora do tamanho, depois do tamanho, né? Isso. Porque o que acontece? Lembra aquela questão dos parâmetros nomeados? Sim. Aí é parâmetro nomeado, você pode chamar ele onde você quiser, entendeu? Saquei. Sacou? Tanto é, É text? isso, é text. Tanto é, Nathan, dá um F12 ali primeiro ali dentro do container. Qualquer um dos containers aí dá um F12. Tá vendo a estrutura ali, ó, de chaves, dis e tal? Tá vendo que não era assim que a gente fazia pra colocar os parâmetros nomeados? Sim. E aí, o que você vê aí de diferente também? Você vê que alguns não são obrigatórios. Por que eles não são obrigatórios? Porque não tá com a palavra required, tá vendo? Required, né? Required, não tá. Então, se não tá com essa palavra, então alguns desses parâmetros são opcionais. E aí você vê, tem padding, tem alinhamento, tá vendo? Color, decoration. Isso, margem, tem muita coisa ali já, entendeu? E tem ali o box constraint, que a gente utiliza para fazer delimitar tamanho, tal. Enfim, tem o decoration, que aí a gente pode colocar borda no container, pode deixar as bordas arredondadas, sabe? Então, tipo assim, tem muita coisa muito, muito interessante ainda para a gente ver, ainda principalmente com o uso de containers, para a gente conseguir montar aqueles widgets complexos, sabe? Que é aquele que a gente viu que era um cardzinho arredondado, aí tinha um texto em cima e uns outros ícones por ali. Então, o container acaba sendo bastante utilizado por nós para isso, tá? Voltando lá para main, né, Nathan? Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Bom, tá tudo ok. O teste, aí você abre parênteses, e aí o legal do teste é que ele tem um argumento que ele é obrigatório, que aí você já pode colocar em aspas duplas aí, que é um texto, ele precisa de uma string, entendeu? Isso é interessante. Aí coloca aí, escreve vermelho, a criatividade está onde?
Escreve É vermelho. engraçado, né? Porque, tipo, ele passa o método de text, mas mesmo assim tem que passar as strings, né? Pra as aspas para transformar em string. Sim, sim, porque aí, o convencional de toda a linguagem de programação, tá, Gu? String tá em aspas. É Sim. convencional. Em algumas permite aspas simples, outras só permite aspas duplas, mas a definição é geral, tá? E ali, ó, no teste, se você colocar o mouse em cima do teste ali, ó, você vai ver o que ele pede, tá vendo? Ó? Ele é um parâmetro posicional. O que é um posicional? Que ele define uma posição e aí todos os outros, após a vírgula, são parâmetros nomeados, tá vendo? Ó? Sim. E ali, ó, a gente tem um negócio bem interessante que a gente vai usar aí agora, que é o style, tá vendo ali, ó, style? Sim. Aí então você vai dar um vírgula, style. Não, dentro do text. Isso, vírgula, style. Uh. Então isso aqui dá pra eu abrir a chave dele grandona assim também. Caso Isso, tiver várias isso, consegue sim. vírgula. Style. Style. Isso. Text style. Aí, tá vendo? Ele já. Aí a gente vai mudar só a cor agora, mas você vê o tanto de coisa que a gente pode mudar aí, ó, tá vendo? Font family, Coisa. enfim, meu, dá. Nossa, Background. tudo, só não vai colocar vermelho, põe azul. Nossa, vai ficar aquela. Vermelho. É colors, né? Colors. Colors. Ponto. Coloca white, pô. White color. Bom, vamos salvar aí e vamos ver o que acontece. E aí ele vai acontecer só um quesito aí. Ele deu um erro e aí isso aí já era previsível. Por quê? A gente vai precisar definir uma direção também para esse text. Coloca aí, text direction. Depois do style. Direção no caso seria centralizar ele? Ou... Não, a direção do text que é left to right. Sabe? Que é igual que a gente escreve da esquerda para direita. Que é tá. isso. Aí quando for... Shift R, né? Isso. Escreve Ó, tá vermelho. vendo? Escreve vermelho. Só para vocês entenderem, esse text direction a gente também não precisa colocar, tá? Eu tô tomando uma abordagem não usual. Eu tô mostrando as coisas de forma que talvez para quem tá iniciando, caramba, vai ser mó treta de fazer umas aplicações assim. Mas a ideia é tirar a estranheza através do muito conhecer as coisas que tem. Como que a gente tira a estranheza conhecendo as coisas? Mostrando, por exemplo, mostrando o container, mostrando que ele estica, mostrando que ele faz isso, mostrando o center, mostrando o padding, mostrando o text, mostrando o direction. Mas muitas das coisas aí não é usual para construir as telas, entendeu? Mas é uma prática para vocês verem o poder da ferramenta. Você vê, com poucas linhas de código aí, se a gente for parar para pensar, a gente já construiu um negócio todo azul, né? Aí construiu uma bandeira do PT aí agora. Estamos escrevendo aí dentro dele. Bandeira do PT a mais, né? Vai ter como fazer. Hã? Você começar a transformar e moldar e virar uma bandeira. Bom, é tipo isso. Ó, o que a gente vai pegar agora e aí a gente vai começar a fazer uma outra aplicação mesmo, tá? Eu esqueci desse negócio de política aí, que o negócio já... colocou o L ali, ó, desse cara. Faz o L. Aí eu te pergunto, como que a gente poderia centralizar esse texto aí? Text. Não. Align. É Alien, aquele lá. Caraca, Esse mesmo. Aí você já sabia, né, Natan? Esse eu já sabia. Aqui a gente mais conhece. Você está treinado também. Mano. Aí, ó. Bom. Aí tem o outro também. Vamos ver. É o Wade? Não lembro. Não. Para centralizar ele no meio mesmo? É aqui mesmo. Não, calma. Não, vê ali as opções do Align. Então. Text Align. Justify. Não. Não, Justify para deixar. Direction. Text Direction? Não, mas aí ele não iria. O Text Direction foi o que a gente utilizou ali em cima. Eu acho que é o center mesmo. Aí seria o center, jogando o center lá no widget lá, igual fez.
É, Igual criando fez no lá o vermelho ali, ó. center. Tá vendo? Vai no text ali, ó, na linha 13, dá um Ctrl ponto. Ah, tá. Aqui no caso. Isso. Isso. Ah, aí no caso seria o center. Vai criar o Uhum. center. Ah, entendi. Putz, Isso aí o que que ele tá reclamando, tá? Que não tá usando constante, tá vendo? Por exemplo, você pode Aham. tirar o const ali da linha 14 e jogar ele pra linha 13. O Flutter tem um pouco desses negócios aí que, mano, pensa numa coisa que enche, mano, a paciência do desenvolvedor, cara. É isso. Dá aquela vontade de desativar isso apareceu daí. sozinho, né, esse concha aí, né? Aham, o Nathan colocou ali, ele colocou sozinho, mas depois fica bugando a nossa vida, em vez de ele já se corrigir. Mas enfim, ó, pra você ver, a gente conseguiu centralizar ele tanto verticalmente quanto horizontalmente, tá? Num processo aí bem simples. E aí agora o que que a gente vai fazer? Eu gosto de deixar esses códigos aí pro pessoal mexer depois, então você comenta toda essa parte desse run app aí, ô Nathan. E aí a gente vai começar um run app novo. Vixe. É Vixe. Ctrl ponto, né? Não, é Ctrl barra. Ctrl barra, Ctrl ponto e vírgula, Ctrl Alt barra. barra, Alt ponto e vírgula. Alt barra, Alt ponto e vírgula. Ctrl ponto e vírgula. Aí. Qual que foi? Não foi. Ctrl ponto e vírgula. Dou a volta ao mundo. Nós chegamos lá. E aí, como que a gente, qual que é o método que a gente roda uma aplicação Flutter? Run Run app. app. Isso. E aí, o que que o Flutter já fornece para nós, tá bom? Para a gente não precisar ficar se ferrando, assim, se lascando. Um widget chamado Material App. Material app. Material App. Vamos falar no inglês chique. Material App. Bom, Ele roda beleza. dentro do Run app. Isso, sempre dentro do Run App. Beleza. Você vê todo o nosso aplicativo está protegido a partir desse Material App, beleza? A gente pode definir um título para essa nossa aplicação, então coloca aí title. Sabe quando você muda, você está usando um aplicativo, aí você vai clicar naquele quadradinho para trocar de aplicação, e aí aparece o nome do aplicativo? Sei. Ah, tá, tô ligado qual que é. Esse title aí define esse nome. Da Beleza? hora. Fechou. Título da aplicação, pode colocar aí, é uma string, né? Não. Entre aspas, se quis dizer. Isso. App É, da aula 1. app da aula 1. Aula 1, parte 1000. Bom, beleza. Aí, o que que a gente faz? Esse Material App, diferentemente do padrão dos outros widgets, ele não vai pedir um child, ele vai pedir uma home, né? Que é uma principal, a página principal ali. Então, você depois do title aí, você pode colocar home. Home e vai ser o. A gente vai colocar o que dentro da home? Dentro da home, a gente vai colocar. A gente pode colocar o container agora, só pra gente ver. Container mesmo? Isso. Colocar o container, coloca a cor. Se quiser até copiar algum dali de cima, não sei. Ou não. Tá, você não vê aqui. Ui, cara. Sai! Vou pegar essa parte aqui. Padding também vai. Isso. Aí depois só fecha. Foi tudo. Nessa parte aí que mexe com a home aí, tem como mexer com o navbar lá em cima ou não? Tem, com a barra de navegação, né? É. Uhum. O navbar que você fala é a barra que fica em cima. Não sei se é navbar que se fala. É app bar. No Flutter isso. a gente chama ele de app bar. Tira o const ali, ô Nathan. Não precisa do const. Tá vendo? Tá vendo? Ah. Como esse const aí ele Serve só pra bugar a sua Não, vida. só serve, mano. Na verdade, quando você Esse aprende. aqui tá querendo lá. Quando você aprende a remover e colocar const, é que você já virou um programador Flutter, mano. Eu acho que você tirar. Tá um a mais aí, ó. Cadê? Ou tá faltando um? Tá faltando um. Tá faltando um. um. Não. Onde? Não.
É Um- o parêntese. eu, Ah! eu ia falar colchete, mano, pra você ver. Não dá certo esse negócio. Pronto. Tem que ter uma colinha aqui, mano, na minha frente aqui. Cochê, parêntese, entre aspas. Eu nem sei nem qual que é esse aqui fecha em qual. Mano, só salva aí que É, ele só se salva que resolve. formata. Aí, Ah, Isso. fica feio. Ah, deixa assim mesmo. Coloca a vírgula no final deles. O que você quer que quebra a linha. aí, Agora sim. entendi. É isso mesmo. Bom, então vamos rodar a aplicação e vamos ver o que aconteceu aí, isso aí tudo. Pronto. Temos o container limpo. Temos o Da container aí LAN. limpo. Agora vamos definir o tamanho dele. Do container. Específico? Coloca o tamanho específico aí. 200 por 200. Tem que botar o center, né? Uhum. Widget. Ué. Ah, aqui ele tá pegando dentro do pad. Isso aí não pede. Widget. Quanto, Gu? 200? Por 200? Isso. É? Salvar. Ele tá falando que o child precisa ficar por último. Move charge. O padding é sempre. O charge é sempre por último. Isso aí é uma convenção, não é regra. Você vê que no código não fica. Não para de funcionar, só não te dá paz. Aham. O visual dele ali. Certo. Ó pra você Por ver. exemplo. Aí agora eu fiquei com dúvida. Será que ele só ficou assim por causa do center? Ou não? Eu acho que sim. É, também acho que sim. Tira aí o Da center outra pra vez. ver. Vou dar um Shift R. Aí, ó. Exatamente, ele ainda segue essa característica aí de não permitir que você crie tamanhos específicos se você não tiver um outro componente. Bom, é uma dúvida bem interessante de se resolver. Beleza, esse ponto aí foi um ponto mais tranquilo, mas aí agora a gente vai para um ponto um pouco mais avançado, utilizando outros componentes que o Flutter fornece para a gente. Por exemplo, tem um widget chamado Scaffold. Conheço. Conhece? Então, coloca ali no lugar do container, coloca Scaffold. E aí os outros pode sair, que aí essas propriedades não usa. O Scaffold, Hugo, ele permite que a gente acesse esse componente aí que você perguntou, que Do é AppBar, o né? AppBar. Né? Inclusive, Nathan, se quiser criar um AppBar, ele tem uma propriedade ali chamada AppBar. Tá É, de vendo? pouco em pouco eu tô lembrando de alguns conceitos que a Isso. gente já conversou já. Já tinha olhado em algumas aulas já, né? É, Pode crer. Acho que até com o Natan mesmo vocês tinham dado uma olhada, né? foi que a gente tava começando aquele Esse é aplicativo o lá que? do tempo. Appbar? Isso. O tipo é AppBar mesmo, Natan. Que aí, AppBar. ó, pra você ver. Ó, só pra gente ir no devagar, tá? Na linha 26 a gente começa com o widget material app. Na linha 28 a gente define um novo widget scaffold. Scaffold, traduzindo, ele tem essa ideia de estrutura, de andaime. É algo que vai te fornecer um esqueleto pronto para você construir uma aplicação, tá? E o material app ali, ele tá ali para poder dar diretrizes ali, para você não precisar ficar definindo tamanho de direção de texto, enfim, essas coisas, né? Então isso aí já vai facilitando, e o Scaffold fornece uma estrutura interessante para nós, por exemplo, o AppBar, depois ali a gente vai ter outros componentes ali que a gente vai colocar nele e ir desenvolvendo, o body e tal, um Float Action Button, e aí a gente vai ver uma aplicação tendo um formato bem interessante. Então se você quiser colocar aí no AppBar, sei lá, coloca o text, né? Que é o title, quer dizer. E aí coloca um teste, coloca minha aplicação, alguma coisa assim. Minha aplicação aula 1, enfim, o que der pra colocar. Precisa ser do tipo text, tá? Precisa de um widget de text. Ah, tá. Então, o title dentro do AppBar, querendo ou não, precisa de um text. Se você colocar ali o title ali, ele fala que precisa ser um widget. E o text é um widget também. Não, pera, não compreendi. Põe o title aí pra você ver. Title. Tá vendo que o tipo dele é widget? Passa o mouse em cima aí. Widget.
o text é um widget também, certo? Certo. Então, para a gente mostrar um texto no title, se a gente quer mostrar uma string, a gente precisa colocar o widget text, né? Não. Não, só o text. O nome do widget é text. É teste Isso. aqui, certo. Isso. Aí coloca lá aquele texto lá, normal. É assim? Não. É isso mesmo. É isso mesmo? É. É, A entre vermelho. aspas. Não, o vermelho é por causa que tá diferenciando um do outro ali só. Entendi. Vai ser o quê? Vai colocar aqui dentro? Ah, coloca título da aula 1, alguma coisa assim. Ah, Eita, né? Au, au. Au, 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 au. au. Faz Au, au. Faz o au, au, au. pedindo É. const. Beleza. Esse const aí é só pra formar programador mesmo. Ó, o cara. E aí agora, Caraca. a gente coloca um body aí. Eita. Fora do app bar. O body é um corpo do scaffold, tá? Uhum. Seria um child aí, beleza? Certo. E aí a gente pode colocar coloca um center aí pra gente centralizar um texto, vai. Isso. Aí coloca aula 1, 2, 3. Vai ficar preso só numa frase e nunca vai sair, velho. É só o básico. Só aula 1. Aí, ó, pra você ver, o center ele precisa de um child, certo? Então, Certo. e o child não é posicional, ele é parâmetro nomeado. Então, o text ali, antes do text ali, só coloca child. Isso. Bom, vamos rodar isso daí, vamos ver o que aparentemente, o que ele mostra pra gente. Aula 1. Isso. Aula 1, 2, 3. Aula 1, 2, 3. Você vê, ele já dá uma estrutura um pouco melhor pra gente, a gente não precisa colocar aquele negócio de text direction, né? Agora tira esse center aí e coloca um container no body. Não, faz o seguinte, deixa esse container aí mesmo. Aí, ó, tá vendo? Ele criou um container que coloca os elementos, enfim, um pro lado do outro. Aí agora, vamos supor que eu queria, sei lá, eu queria colocar um texto embaixo do outro, por exemplo. Certo. Ah, mano, quero colocar um texto aqui embaixo do outro. Não, faz o seguinte, esse texto aí tá muito perto, vamos deixar ele mais separado, vamos pôr um padding aí. Acho que dá pra pôr até no container, né? Tem uma propriedade chamada pad no container. Não, não, volta ali, rapidão. Tem um parâmetro nomeado do container, desculpa, chamado padding. Aqui, no caso? Aí é o shield, certo? Quebra mais uma dentro linha. do container, assim. Isso, dentro do container, é um parâmetro, tá vendo? Ah, tá, certo. Aí, como que funciona essas questões de geometria de tela, né? De geometria de layout no Flutter? Ele usa essa classe aí chamada Edge Insets, né? Que seria referente às bordas, né? Das larguras geométricas do layout, da construção de layout. E aí, a classe principal para você conseguir definir tamanho de pad e de margem e de algumas outras coisas é o Edge Insets. Então, coloca aí, Edge Insets, coloca ponto. E aí tem algumas coisas que eu vou explicar depois, que ali tem o Symmetric, que aí eu vou falar depois, mas eu não vou explicar. Eu só vou falar o wall, o que o wall faz. Ele dá o pad em cima, embaixo e nas lateral. Beleza? Então, põe ali no wall ali. Isso. E aí você precisa definir esse valor, como se fosse em pixel, né, para quem já está acostumado, mas em pixels lógicos, não é virtual, falei errado da outra vez, são pixels lógicos. E pode colocar, acho que 12 eu acho que é um tamanho legal. E aí vamos ver como ficou. Você vê que ele já começa a fazer, a separação ali do body, porque assim, o que é o body, tá? O que é o body? O body é toda essa borda aí que está contida. Como que a gente vai saber isso? Como que a gente vai saber que essa borda está aí? Aí no container tem uma propriedade chamada box decoration. Tem uma outra propriedade aí chamada decoration, vai nela.
E aí a gente vai colocar um box decoration, né? E aí a gente vai, aí você abre e fecha o parênteses. E aí você vai chamar o border. Tá vendo? Border pontual, isso. E aí você vai colocar o width dele, que aí seria a espessura dele, coloca de, sei lá, coloca de 5, por exemplo. O width, ele está fazendo referência à largura da borda, tá, gente? Então, quando pintar ali na tela, aquela largura que apareceu na borda é de 5 pixels, lógico, beleza? Vou colocar uma cor também. Eu não preciso, já vem. Não, eu acredito que não vai precisar colocar a cor da borda, não que não precise, mas para ir para agora não vai precisar. Eu ia falar que vem padrão preto. Ou padrão. E ele vem padrão, são algumas cores que vem padrão e ele realmente vem no padrão preto. Bom, o que a gente vê aí? Se a gente tirasse o padding aí, né, você vê, ele faz o padding, mas a referência que ele está tendo, por que eu pedi para colocar a borda aí? Para você ver que a referência que ele está tendo para se distanciar é o body. Quem que é o body aí? É toda essa parte, né, toda essa parte aqui que ele passa em volta aqui, né? Você tá vendo aí, né, Nathan? Toda a parte que ele passa, não somente essa parte daqui, ó, tá vendo? Que tá toda preta, só que é a única parte que tá preta, né? Ele tá dando, mas óbvio, como a gente não tem tanto texto assim, né? Nossa, não tem milhares de texto, tal e coisa do tipo, então ele tá se limitando aí, beleza? Mas o principal é o quê? Que a gente consegue usar o container enfim, para dar essas capacidades para a gente de colocar borda, de usar o pad. Se eu não for usar borda, por exemplo, eu poderia, em vez de colocar um container, colocar um pad. Sacou? Ah, não tem necessidade e tal, vou usar só o pad. Só para dar o espaçamento. Eu só quero dar o espaçamento, entendeu? Tanto é que, para quem vem de web, a gente tem muito costume de, às vezes, quando for para utilizar, usar margem e tal. E aí, isso não é uma prática que a gente do Flutter tem. A gente do Flutter espaça muito com sized box, por exemplo, dependendo do espaçamento que a gente quer. Quando é componente que a gente quer distanciar da tela ou de um outro componente, a gente usa o padding, tal. Então, acaba sendo uma boa prática a gente sempre utilizar padding, né? Container, é prática a gente usar container se a gente for usar decoration, se a gente for usar borda arredondada e coisa do tipo, tá bom? Então é proibido usar container? Não, jamais ninguém falou isso, né? A gente tá falando que as coisas têm que ser usadas no contexto deles. Usou no contexto deles, não vai ter nenhum problema. Mas isso a gente vai falando e falando sempre. Na verdade, eu vou dando sempre dicas, falar, vamos fazer com tal coisa, vamos fazer com container ficar da hora. Então, por exemplo, como eu só quis mostrar da onde o padding está dando espaçamento, quando você colocou a borda, então, para nós, o decoration não é interessante aí. Então, a gente pode tirar o decoration e também pode trocar esse container por um padding, certo? Uhum. Então, bora lá. Mata o bichão aí. Já era, e trocar esse container Escreve aí, padding. por um padding. Isso. Aí ele tá pedindo um const ali pra você poder graduar. Isso aqui, esse padding aqui eu posso tirar. Então, mas aí esse padding é o que vai dar o padding no texto. Ah, certo, entendi. E o padding, no caso, ele vai só... Esse padding aqui é só... ele é um widget só pra dar o padding. Só pra dar o padding. Só pra dar esse espaçamento aí. Uhum. Beleza? Só uma pergunta, Leo. Sim. Quando a gente for fazer o conceito correto, né, como você diz, não vai ter esse negócio não, de padding, né? Ou vai continuar? Como assim? Tipo assim, vai ter que chamar criar o width pad para poder aplicar o pad. Que nem tá aí na tela? Ou não? Que nem o Nathan tá fazendo ali, ó. Body, pad, abre parênteses, pad, 2 pontos. Não, para aplicar no dia a dia é isso que a gente usa. É isso mesmo, né? Isso aí. O pad é para isso. Agora, por exemplo, eu preciso, além de usar o pad, eu preciso criar uma borda. Aí uso o container com o pad, entendeu? Entendi. Com a propriedade pad do container. Entende? Porque o container ele é algo bem genericão, o container. A gente consegue... Na verdade, a gente vai fazer muita coisa com container,
sabe? A gente vai, tipo, virar programador Flutter, desenvolvedor mobile, usando muito container, sabe? E outras, óbvio, outras ferramentas também, mas o container é muito utilizado. É o principal, né? Acaba se tornando uma ferramenta quase que principal, sim, mano. Ela é bem... Eu mesmo uso com bastante frequência. Eu gosto pra caramba, porque é facinho as coisas de fazer. Você começa a fazer aquele decoration ali, você começa a fazer borda, começa a ficar bonito, começa a ficar elegante. Você fala, meu, é isso que eu quero, né? O que eu quero passar aí antes da gente terminar? Eu quero que a gente aprenda como que a gente coloca um texto embaixo do outro. Aula 1, 2, 3 e no próximo aula 3, 4, 5, 6. Como que a gente faz isso? Você vê que a gente está com um child e, sei lá, de repente a gente poderia recorrer a gambiarra aí e depois do 3 colocar um _n. Não, muito Não, feio. não, mas vamos recorrer Faz ao... um teste, faz um teste. Vamos extrapolar as capacidades aí. Não, era antes mesmo, dentro da string, desculpa. É o barra invertida. Tá, Epa. Como é que usa? A E barra aí, invertida Gu? é perto do shift. Não, mas como é que pega a barra invertida? E aí, Ué, Gus? mano. Vou mandar aqui no chat pra O seu você não é do pegar, lado do vai. Z, não? O seu não é do lado do Z? Aí, O ó, meu- pega aí, o meu- ó. o meu é do Copia aí lado no do- chat. Copia Mas aí. é só isso aqui. Tá Não, mas bugado. copia o meu aí, ó. Te mandei no chat aí. Te mandou no GPT ali, ó. Não copia aí. Meu Deus. Pra você ver, ó. Ah. Ó, já tá, eu acho que vai funcionar, hein? Aula 4, 5, 6. 3, 2, 1, tá bom. Quase sem ser. Bom, vamos Esse salvar não aí e vamos tinha ver. espaço. Vamos ver como ficou essa gambiarra aí. Bom, ficou legal, certo? Mas não. Torto. É, legal entre Aí aspas. você né? só tira o espaço ali, Nathan, que aí surge. Aí você fica sem espaço. A Bom. impressão minha ou ficou menor? É por causa que ele tinha deixado sem o espaço e agora ficou com a maiúscula, só isso. Mas tá vendo? Ficou a mesma coisa. Ah, tá. O que seria ruim aí? Seria ruim, por exemplo, se você quisesse colocar um ícone também. Porque como você ia colocar um ícone ali dentro? Entre os dois, né? Inclusive, ali no app, dentro de AppBar ali, Nathan, tem uma propriedade chamada leading, né? Que são coisas que ficam... Sabe quando você entra na aplicação normal que ela tem os botões que ficam em cima, que você clica ali e tal? O AppBar tem essa propriedade que é o leading. Seleciona ele ali na linha 30, dá um leading. Isso. Aí a gente vai colocar um ícone aí agora. Então coloca tem um widget chamado icon. Abre parênteses. E aí, similar às fontes, coloca icons. Não, tudo maiúsculo. Agora maiúsculo. Isso, maiúsculo ali, ó, icons. Ponto. E aí a gente pode escolher o ícone que a gente quer, tá vendo? Aí eu não sei o que acontece com o seu. Ele não tá mostrando qual que é o desenho do ícone. Mas às vezes ele mostra. Põe alguma coisa aí, só pra gente ver. Põe account, acho que account é legal. Account circle, acho que... Tava aí, ó. Vamos ver aí, agora põe e salva. E aí a pergunta que fica, né, depois de ter colocado isso daí como que eu colocaria o icon ali no lugar do aula 456? Tipo, quero colocar um ícone ali também. Mas não dá, porque como você vai colocar um ícone dentro do texto? Você vai ter que criar outra criança. Você vai ter que criar outra criança. E aí a pergunta que fica, como que a gente cria outra criança? Acho que o Nathan, você sabe, Nathan? Com children? Com children, mas como que a gente acessa o children? Vixe, eu já não lembro. Então, existe widgets de estrutura que ele só tem esse comportamento estrutural, que é o coluna e o row. O coluna, ele faz isso de cima para baixo e o row da esquerda para direita, tá bom? Sim. E aí eles recebem os filhos, que é o children. Então, por exemplo, você pode ir no text aí, dar um Ctrl ponto, column. Olha, ele já gera o children para nós, tá vendo? Então no caso, você vai ter que, nesse caso aqui, você abriu a criança, né, o Coloca uma child. column. Aí dentro, para você colocar outras coisas, você teria que colocar o column ou o row
Isso, depende do que você quer. Ah, eu quero que as Aham. coisas fiquem em linha, Uma né? embaixo da outra. É. Que no caso aqui vai ficar uma embaixo da Uma outra. embaixo da outra. Entendi. Né? A gente vai ter até que dar uma acelerada agora, porque a aula falta 2 minutos e 2 minutos passa muito rápido, nem parece. Aham. Mas, para exemplo prático, copia esse texto e cola de novo. E tira o barra N dos dois aí. Enfim, aí deixa do jeito que a gente estava querendo lá. Tira metade de um e metade do outro. Isso. Aí agora salva e dá um reload. Certo. Efeito prático não mudou nada, mas porém, eu consigo adicionar um ícone agora. Copia aquele Agora dá ícone pra que nós meter colocou ali. Um dedinho aqui. É. Porém, não pode ser um lead, tem que ser um widget. Um icon. É só um um icon icon. direito. Só um icon direto. Entendi. Aí, ó. Tá vendo? Pode crer. Bom, a gente tem menos de um minuto. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre o Row, sobre como que a gente explora melhor as colunas e tal. E como, enfim, a gente vai voltar a ver container, enfim, a gente vai ficar sempre nesse ciclo vicioso agora de ver os widgets do Flutter. Você vê, a gente não tá precisando mexer em mais nada, a não ser coisas que só o Flutter já oferece pra gente, entendeu? E aí a gente vai ver botão, a gente vai ver texto, enfim, a gente vai começar a desenhar as nossas telas e seguir pra frente. Agora, se você tiver alguma dúvida nesses poucos 30 segundos que falta... Não, tranquilo. Tranquilo, eu consegui tirar as dúvidas que tinha durante a né? aula. Bom, Tá, tudo bem. agora tá dando pra ler o código. Bom, mas é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu, Deus Nilton. abençoe muitos de Valeu, vocês. Nilton. Obrigadão, Agradece, tá? mano. Só agradece. Amém. Tamo junto. Boa Boa noite. noite, até amanhã. Boa noite. Até. Bom, para vocês que ficaram aqui na aula, eu agradeço bastante a atenção de vocês. Espero que essa aula tenha sido útil. E é isso. A gente está nesse processo de aprender Flutter, aprender a desenvolver para Android e para iOS. E espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Se você está gostando das aulas, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu like. Não gostou, deixe o dislike. E é assim que é. Deus abençoe a vida de vocês. No nome do nosso Senhor Jesus. Fui. Amém. Tchau.